santidade é que eu te peço, Senhor, através do santo nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Que a gente possa começar essa manhã agradecendo ao Senhor, né? E entoando louvores a Ele. Que com o nosso coração sincero, cheio de amor, a gente possa entoar esses louvores a Ele. Dizer: Senhor, Tu és meu prazer, em Tua presença é o meu prazer. Estar na Tua presença é o meu prazer. Estar debaixo da Tua vontade é o meu prazer. Então, que em espírito e em verdade a gente venha clamar isso. Aleluia, graça e paz para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor, da gente levantarmos, Senhor, estamos aqui para te adorar, como foi cantado aqui, só Tu és santo, Senhor, porque tudo nosso vem de Ti, Pai, somos dependentes de Ti. Essa manhã levantamos, Senhor, porque o Senhor permitiu o nosso respirar, o nosso ver, o nosso andar, Senhor. Estamos aqui só para te adorar, Pai. Não tem outra coisa, Jesus, que nós podemos fazer, é só te adorar, porque em Ti temos tudo, Senhor Jesus. Eu entrego cada família que entrou por essas portas, Pai. O Senhor sabe do nosso problema, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Entregamos a Ti, porque só tem a Ti, Senhor. Não tem outro, Senhor, que possa fazer o que o Senhor faz. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta, Pai. Então tudo está no Teu controle, nada foge do Teu controle, Senhor, porque, meu Pai, nós somos pequeninos, como a Tua palavra diz, mas o Senhor é grande, a Sua misericórdia, Senhor, nos alcança todos os dias, Senhor, da manhã, Senhor. Então, por isso, estamos aqui de coração aberto, Senhor, te entregando louvor. Receba, Senhor, com adoração a Ti, Pai. Por isso que saímos das nossas casas de manhã com propósito, Pai, de Te adorar, de ter mais de Ti, Senhor. Vim buscar em Ti um conhecimento, vim buscar em Ti, Senhor, a unção, Senhor, porque o Senhor derrama a Sua unção sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, aqui também entrego a Ti o reverendo Barnabé, Pai. Eu sei, Pai, que a cura dele está em Tuas mãos, Pai, porque o Senhor é a própria cura, Pai. Nós dependemos de Ti, e eu creio, Pai, que a vitória dele é a nossa vitória também, e a gente, com a hora espiritual, já está vendo a vitória dele, Pai. É por isso que a gente crê em Ti, e ele vai dar testemunho nessa terra, porque crente vive de testemunho, Senhor, na terra, Senhor Deus. E eu creio, Pai, que ele não vai demorar a chegar aqui para dar o testemunho dele. E assim eu profetizo na vida dele, cura, em nome de Jesus. Pai, eu entrego tudo nesta manhã em Tuas mãos, Pai. Toma a Tua igreja, Pai. Pai, dá conhecimento da Tua palavra, traz vigor, traz fé, Senhor, revive a nossa fé. Entregue já te agradecendo por esta manhã. Muito obrigado por tudo, Jesus. E assim eu te entrego em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Nós vamos para a nossa agenda da semana e do mês. Amém? Muito bom estarmos aqui essa manhã para adorarmos ao Senhor. Sexta, sábado e domingo, dia 26, 27 e 28, teremos o congresso Enraizados na Palavra. Irmãos, confirmadíssimo, engatilhado, já está rodando. Pastora Érica Menezes, Angélica Satori, Camila Silva e o reverendo Alessandro Alvarenga. Está mais do que confirmado. Teremos aqui 3 dias que vão ser enriquecedores e todos estão convidados. É importante que a gente esteja aqui porque os pregadores são de fora. Então, a gente não vai deixar os irmãos aqui no vácuo, né, irmãos? Nossos convidados. É o congresso do DNI.
vai ser um tempo enriquecedor. Eu proponho que todos venham para buscar, porque essas pessoas vão trazer algo para nós, algo que vai nos fazer crescer espiritualmente. Então, estejam aqui, vai valer a pena. Vai acontecer 26, 27, 28. 28 pela manhã e à noite, que é o domingo, tá bom? 30 de setembro, 19h30, é aquele culto que as mulheres gostam. Culto de mulheres, semeando a palavra, semeando em tempos difíceis. E quem vem ministrar para nós é a diaconisa Simara. Ela tem uma palavra muito boa, uma mulher que recebe de Deus, então venham, porque vai valer a pena, amém? E chegou o dia, 14 de setembro é o dia dele, do X-Tudo. Você que ainda não fez tua encomenda, dá tempo de falar agora de manhã, porque quando chega de noite não tem mais. Aí fica todo mundo aguado. Então, você tem que falar com a Beth já agora. Fala hoje, acerta tudo, Você pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, pode pagar, paga lá, vai lá e faz, fala, não, separa o meu. E separa para todo mundo da família, senão você vai ter que dividir o teu, hein? Mas pode comer aqui. O mês de setembro a gente está semeando. É uma veia enraizados na palavra, tá, gente? Acontece na terça, dia 2, 9, 16, vai acontecer agora. Essa terça, se não me engano, é o Maurinho, é isso? É o Maurinho, né? Então, o Maurinho vai estar ministrando para nós aqui, terça-feira, semeando fé. Amém? Estão abertas as inscrições para o chá de mulheres, que vai acontecer dia 25 de outubro, às 16 horas. É fechado, é para mulheres. Mulher, joia rara. O investimento é R$50. Janaína está ali, é só acertar com ela. Dá mais uns 2 dias que você vai poder pagar com cartão. Vamos lá. Pode pagar, amém? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos trabalhando, nós queremos que a igreja marche. Daqui uns dias o reverendo vai voltar, essa transição vai passar, ele volta, mas enquanto ele não marcha, nós vamos nos manter de pé, firme e andando rápido, não é devagar não, é caminhando em passos largos, porque a igreja segue caminhando, amém? Louvado seja Deus. Enquanto ele convalesce lá, a gente ora daqui, clama e vamos tocando a igreja em nome de Jesus, porque a igreja é viva e eficaz. Vai embora, amém? Esse é o momento de nossos dízimos e ofertas. Quero convidar você para separar aquilo que você vai oferecer ao Senhor. Você tanto pode colocar no envelope, como fazer a sua oferta por Pix. É fácil. Ou então você aponta a tua câmera aí para o QR Code aqui, e já faz a tua oferta. Irmãos, a igreja precisa da tua ajuda, precisa da tua colaboração. Que Deus te dê um coração generoso e que não te falte nada. Aqui está o Pix, ou você vai direto pelo QR Code, é muito fácil você fazer isso. A nossa igreja agradece tua colaboração. Irmãos, apesar de tudo, nós temos andado, marchado, e Deus tem nos dado vitória, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos assistido nesse tempo. Devolva a tua oferta, o teu dízimo com alegria, porque você é um guerreiro, um vencedor poderoso, irmãos. Louvado seja Deus, que nada tem nos faltado. Nós temos colocado no altar e Deus tem nos devolvido na forma de bênçãos e de conquista. Que nessa manhã teu coração se abra generosamente com a tua semente, a tua oferta. Amém? Vamos ficar de pé agora, levante sua mão, levante o teu envelope, a tua oferta nessa manhã. Você que faz por Pix, levante a tua mão. Pastora, já fiz minha oferta pelo celular. É você. Pastora, nessa manhã não pude. É você também, porque a bênção cai sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e amado Pai, Deus eterno, todo-poderoso, Pai, que a tua graça, tuas bênçãos caia sobre esta casa, que a tua mão poderosa, ó Deus, possa restituir aos teus filhos, meu Pai, em medida poderosa, aquilo que eles tão livremente têm lançado na tua casa. Que não haja, meu Deus, falta de ganho, que não haja
não falte conquista, que a tua mão poderosa seja sobre eles, mantendo a saúde, a segurança do lar. Meu Pai, cobrindo os teus filhos com toda a sorte de bênçãos. Abençoe, meu Deus, aquele que devolve nesta manhã, aquele que livremente oferta nessa manhã. Pai, aquele que não vê dificuldade em te servir também nessa área financeira. Coloca a tua mão de poder sobre esses teus filhos, meu Deus. Coloca a tua mão de poder sobre a nossa casa, nosso lar. Abençoe, meu Deus, poderosamente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Rosemary. Pastor Fábio entregou o microfone e falei, eu vou pregar não. Nossa pastora querida, que já tem sido bênção, canal de bênção, voz profética, voz ousada, cheia do Espírito Santo, e que nós possamos abençoar a vida dela nessa manhã, como igreja. Amado Deus e Pai, eis aí a tua filha, Senhor, diante da tua presença, no teu altar, onde ela tem sido, Pai, bênção para a tua igreja, tem sido usada por ti, tem sido voz nesse tempo, Pai, para alimentar as nossas vidas através da tua palavra, que é viva e eficaz. Nós só queremos, Pai, clamar a ti que o Senhor continue, Pai, realizando, executando a boa obra que tu já tem feito através da vida dela. Que o Senhor continue sustentando o seu ministério com graça, com misericórdia, com força. Continue sustentando o lar da tua filha e enchendo o coração dela de esperança, Senhor. Porque nós sabemos que cada promessa, uma a uma, há de se cumprir, Deus. Seja com ela, seja com a tua igreja. Abra o nosso entendimento para que nós venhamos sair daqui, Pai, com toda a instrução da tua parte para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? É uma manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. É uma alegria, né, enorme estar aqui na casa do Senhor, com essa responsabilidade enorme também, né, que é trazer a palavra do Senhor. E eu creio que Deus, Ele há de falar ao seu coração aquilo que o Senhor já falou comigo, porque nós vamos meditar nessa manhã, vamos refletir sobre um assunto muito importante, que é a fé. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Hebreus 11. Hebreus 11, nós vamos ler do 1 até o 3 e depois nós vamos ler o versículo 6. Amém? Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Você pode se sentar. Queridos, nessa manhã, né, o Senhor falou comigo grandemente nesse versículo. Aliás, falou durante a semana, né, eu tive que fazer uma pesquisa e Deus falou comigo de uma forma surpreendente, né, ao longo desse texto nós vamos ver. E eu peço que o Espírito Santo fale no seu coração. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem nos guardado, tem sido conosco, né? O Senhor tem cuidado das nossas casas, da nossa família, da nossa segurança. O Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, né? Todos os nossos pedidos nós temos apresentado ao Senhor e nós cremos que Ele é um Deus, que Ele pode todas as coisas. Amém, queridos? E é nesse Deus, né, que a gente tem depositado a nossa fé. E que o Senhor venha fazer com que a gente, né, medite sobre a fé. E a fé ela é uma coisa muito difícil de explicar. E talvez não tenha nem explicação, né? Mas o escritor de Hebreus, ele nos traz assim à luz algumas coisas
que eu queria falar com você nessa manhã, né? O que será a fé? Será que a gente tem como dimensionar o tamanho da fé? Será que a gente pode julgar a fé e achar que eu olho para a pastora Tânia, vou seguir a retórica que vem vindo aí desde domingo, né? É interagir com vocês. Será que eu olho para a pastora Tânia e falo, a pastora Tânia tem uma fé tremenda, meu Deus, que fé ela tem, mas eu olho para a Gracinha e falo assim, acho que a Gracinha não tem muita fé, não sei, olhando assim para ela, né? Então, irmãos, não tem como a gente dimensionar o tamanho da fé, amém? Porque é algo particular nosso com Deus. Nós não podemos olhar para as pessoas e querer, de acordo com o que a gente julga do comportamento do outro, achar que ele tem uma fé muito grande ou ele tem uma fé pequena. E de acordo com as coisas que acontecem na vida dele, é porque ele tem uma fé enorme, né? Às vezes a gente olha para alguém que tem um casarão, né? Aí fala, poxa, é um homem de fé, né? Um crente com um casarão é um homem de fé. Aí eu olho para minha casa está lá precisando de fazer obra. Aí alguém vai falar também, não tem nem fé em Deus, né? Não sei o quê. Então, vamos refletir sobre esse assunto, né? Tem uma brincadeira de Minas, né? Vocês sabem que os mineiros têm umas piadas. Tem mineiro aqui? Faz assim, se tem algum mineiro aqui. Não? Você? Quer dizer, o senhor? Amém. Então, eu sou filha de mineiros, né? Então, assim, a culinária mineira, para mim, é a melhor que tem, das que eu conheço até hoje. Mas os mineiros, eles têm, às vezes, umas piadas, né? Um pouco sem graça, né? Vamos ser sinceros, né? E uma das piadas que era sempre contada na minha família, assim, de mineiro, sobre a fé era isso. Aí eles falavam, uns fede mais, outros fede menos, né? Ou seja, né, quem tem uma fé grande, né, ele fede mais, era o que eles falavam, né? E quem tem uma fé pequena... Então, queridos, nós vamos entender que não tem isso, né? Não tem fé grande, existe a fé, a sua confiança em Deus, amém? Você confia que Deus está no controle de tudo? Glória a Deus, né? Então, eu também confio, a igreja do Senhor, ela confia, e por isso que a gente marcha, né? Por isso que a gente não desiste. Como disse aqui a pastora Regina, vamos caminhando rápido, né? Ela falou, vamos caminhar, não é só caminhar, caminhar rápido, né? Isso a gente consegue fazer, caminhar pela nossa fé, porque, né, aqui Hebreus 11:1, ele fala, é a convicção de fatos que não se veem, né? Então a gente acredita, né? E aí eu peguei uma outra versão, que é a Bíblia King James, que fala assim, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, né? Então, é você acreditar na verdade de Cristo, né? Mesmo que você não tenha visto, né? A gente não acredita, e Jesus falou isso, bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, eu creio que a nossa fé está caminhando no caminho certo, amém, queridos? Porque nós não estávamos lá, nós não vimos, mas nós acreditamos. Essa é uma verdadeira fé. E a substância, ela significa algo, é uma composição constante, com propriedades bem definidas e praticamente invariáveis. Então, a nossa fé, ela é constante, é assim que ela tem que ser, constante. Independente das situações, independente do que está acontecendo, né, na nossa vida, à nossa volta, a nossa fé, ela tem que ser essa substância. É isso aí que vai nos manter de pé. Você recebe isso nessa manhã? A nossa fé, ela é a nossa base, né? É aquilo que nos mantém de pé. Então, a fé, ela é depositar a confiança exclusivamente em Deus, independente das circunstâncias, é abraçar as promessas de Deus, confiar em sua palavra e permanecer fiel a Cristo. Essa é a fé verdadeira, aquela fé que mantém você fiel a Cristo, independente do que está acontecendo, não é? Então, algumas pessoas, né, elas estão acostumadas, né, achar que a fé ela deve ser baseada em sinais, né, em maravilhas. E aí, se tem alguém que faz sinais e maravilhas, ela acredita que aquilo dali é a fé. Mas ela não consegue entender que a fé verdadeira, ela é o
dom de Deus. Amém, queridos? É dom de Deus. Então, é algo que a gente tem que buscar. Isso está lá em 1 Coríntios 12:9. Vai dizer isso, que a fé é dom de Deus. Então, é o próprio Deus que faz brotar no nosso coração, através do Espírito Santo, essa certeza do Evangelho, essa certeza da salvação, essa certeza de que existe um Deus que está cuidando de nós, independente das circunstâncias, né? Essa certeza de que não importa se eu não estou fazendo sinais e maravilhas, né? Porque a fé verdadeira é aquela fé onde o Espírito Santo opera dentro de nós e faz as mudanças que nós precisamos para ter uma vida de comunhão com Cristo. Você recebe isso nessa manhã? Irmãos, vivemos dias em que, às vezes, muitas coisas têm acontecido, muitas pessoas querendo holofote, muitas pessoas tendo discursos prontos e discursos bonitos, discursos que arrastam pessoas. Mas, irmãos, nós temos que acreditar, né, que a nossa fé ela tem que ser muito mais profunda. Amém, queridos? Muito mais profunda do que o mundo possa mostrar para nós, né? Muito mais profunda do que as nossas relações. Elas têm que ser profundas na proporção da nossa fé. E aí nós vamos analisar aqui algumas coisas, né? A verdadeira fé, ela é um dom de Deus. É preciso, né, que o próprio Deus opere no coração do pecador, mudando a inclinação do seu coração, dando-lhe uma nova natureza. Aí eu coloquei assim: somente aqueles que nasceram de novo recebem o dom da fé da parte de Deus. Esses são habilitados a crer no único Deus que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, a fé, ela vai ser uma verdade no seu coração quando você nascer de novo no Espírito Santo. Você recebe isso, queridos? É o Espírito Santo ministrando na nossa vida. É o Espírito Santo direcionando a nossa vida. E essa é a fé que vem, que é o dom de Deus. Agora, se essa fé ela é um dom de Deus, né, a responsabilidade de crer, ela é uma responsabilidade nossa, do ser humano. Amém? Você escolhe, você decide, irmão. Você decide crer, você decide acreditar que Deus está no controle, que Deus preparou algo para a sua vida que é maravilhoso. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Você recebe isso nessa manhã? Então, todo mal que vier contra a nossa vida, né, que vier da parte do inimigo, está derrubado por terra em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele quer o nosso bem, Ele quer paz para nós, né? Então, a gente precisa crer, é responsabilidade nossa, né? Então, essa fé, ela é proclamada, né, no nosso coração através da palavra de Deus. Então, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, né? Porque em Romanos 10:17 diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós temos crentes nascidos de Deus aqui hoje? Temos aqui? Temos crentes que têm acreditado na palavra de Cristo que brota desse altar para a sua vida, querido. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter essa fé. A palavra de Deus que ela vai nos mudando a cada dia e aperfeiçoando a nossa fé. Porque ter fé em alguma coisa, ótimo, né? Existem várias fé aí, uma fé natural. Você tem que acreditar. Mas nós estamos falando aqui de uma fé que é dom de Deus, que vem do coração de Deus. Porque é uma fé natural, eu posso ter e eu posso acreditar. Eu estou estudando, então eu acredito que vou passar num concurso. Amém, queridos? Porque também se eu não estudar, não vou passar. Né? Não vou passar, não adianta não, né? Porque eu me lembro, né, antigamente, quando às vezes eu estava estudando, não estava dando tempo de eu me preparar adequadamente. Aí eu ia, às vezes, para uma prova, eu fiz alguns concursos, tá, irmãos?
Até passei em alguns, mas não passei lá na frente, né? E aí, às vezes, eu falo assim, meu Deus, é porque eu tinha que cuidar de casa, de trabalho, de filho. Realmente, né? Toma o nosso tempo. Então, vou deixar uma dica para os jovens, né? E até para os mais velhos também, mas principalmente para os jovens. Aproveitem enquanto não tem filho. Amém? Cadê o jovem? Ah, Karen tá aí, acabou de casar, né? Então, não era direta para você, não, mas agora passou a ser para vocês, né? Aproveitem enquanto não tem filho, porque depois que os filhos vêm, as coisas ficam mais difíceis, né? A gente tem que se dedicar, tem que cuidar. E aí tem um monte de mulher que às vezes lamenta, né? E fala assim, ai, mas eu fiquei cuidando de filho a vida toda. Irmãos, cuidar de filho é uma bênção, amém? Filhos são bênçãos, né? Então, a gente escolhe, né? Tem pessoas que não dá para deixar o filho ir trabalhar. Eu precisei fazer isso, né? Eu sempre trabalhei, né? Mas eu sei muito bem a falta que eu fiz para meus filhos. Mas não tem ninguém traumatizado por causa disso também, não, né? Então, queridos, a nossa fé natural é essa. Aí, para concluir a questão do concurso, às vezes eu ia para o concurso e eu ia com a esperança assim, eu falava, ai meu Deus, você sabe, né, Deus, que eu sou tua filha, né? Eu trabalho na tua casa, trabalho. Então, Deus, ai, me ilumina, Senhor, ai, me mostra. Irmãos, Deus não vai fazer isso, amém, queridos? Tem coisas que são nossa responsabilidade, amém, queridos? Eu escolho, eu defino, eu decido, e para isso eu peço orientação ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele está conosco todos os dias, vocês lembram disso, né? Jesus, a base da nossa fé, o objeto da nossa fé é Cristo, porém, eu decido se eu vou dar abertura para Cristo fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Amém? Esse é o livre-arbítrio aí tão pregado, né? Que às vezes a gente fica tão preso a doutrinas, né? Ah, não sei o que é arminianismo, não sei o que é calvinismo. Mas o livre-arbítrio me deixa a escolher eu ser um servo de Deus, ter uma fé em Deus, crer em Deus ou não crer. Né? Eu tenho a liberdade para escolher. Então, queridos, essa é a fé natural. A fé natural é aquela que você faz porque você acredita, você, né, faz a sua parte e ora a Deus para que Ele te fortaleça. Mas a gente tem uma fé que é a fé que é dom de Deus. Né? E essa aí, essa fé, para ter essa fé, você tem que ser nascido de novo, nascido em Deus. Né? Então, nessa manhã, né, que a gente possa pedir, né, ao Espírito Santo que haja em nós essa vida de profundidade com Ele. Você recebe isso nessa manhã? Uma vida de profundidade, uma atitude de alguém nascido de Deus. Então, a gente falou primeiro sobre essa fé que é um dom de Deus. E agora eu gostaria de falar na fé que resulta em obras. Esse texto que vai falar da fé e das obras, ele está lá em Tiago, a gente não vai ler, né, mas ele está lá, depois você pode ler em casa, Tiago 2, ele vai do 14 até o 26. Então, o que a gente pode entender com esse título? A fé resulta em obras. A fé genuína, ela necessariamente, ela será acompanhada de uma vida de acordo com a verdade que se crê. Então, não basta eu dizer que eu creio em Jesus se eu faço o contrário dos ensinamentos de Jesus. Não adianta, né? Então, para que eu creia, né, e eu comece a orar, né, e eu fale, Deus, me dê tal coisa, né? Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Ou até para que eu tenha a minha vida espiritual, né, fortalecida em Deus, não adianta eu pedir, Deus, aumenta a minha fé, se o meu comportamento é contrário ao que diz as Escrituras. Amém, queridos? E aí, eu quero citar um exemplo aqui que acontecia comigo desde que eu era adolescente. Né? Porque quando a gente está na igreja, a gente se converte, no meu caso, me converti com 9 anos. Então, a gente, quando é criança, a gente não percebe muitas coisas, né? A gente é aquela fase da criança muito legal, né? Eu tenho neto e eu vou vendo completamente a mudança, né? Que eu vi nos meus filhos, agora eu estou vendo nos netos. Você vai passando para a adolescência, você começa a criar um espírito meio crítico, né? E eu me lembro que quando eu era de uma igreja pentecostal, na época, quando eu me converti, e às vezes eu via que alguém era chamado lá na frente para orar e a pessoa falava, vem aqui que nós vamos orar, você que está enfermo. E aí aquela pessoa que orava, né, e falava assim,
Olha, depende da sua fé. Se você crê, você vai ser curado. Se você não crê, você não vai ser curado. Né? Então, era assim. E aí eu pensava, gente, mas como assim? Né? Tá jogando a responsabilidade para o outro. Você vê, eu era criança praticamente e eu tinha essa sensibilidade. Né? Eu falava assim, então ele ora assim, porque se a pessoa não for curada, ele joga a culpa no outro. Irmãos, né? Era uma coisa assim, impressionante. Né? Então, assim, a fé não é isso. Amém, queridos? A fé é você acreditar que Deus é que vai operar, é Deus que faz, é Ele que cura, né? É Ele que muda a história, é Ele que transforma. E isso vai acontecer mediante a vontade do Senhor. E às vezes é difícil a gente aceitar isso. Mas por que às vezes a gente não aceita? Porque está faltando profundidade, né? Profundidade, a gente ir lá e falar, Deus, por que o Senhor não quis curar? Né? Irmãos, isso é uma coisa muito dolorosa. É uma coisa muito dolorosa quando você ora pedindo a Deus a cura e você só pede a cura, e daqui a pouco, mediante a vontade soberana de Deus, Ele decide não curar. Ele decide recolher para a glória do Senhor. Então, irmãos, para que a gente sobreviva com a nossa fé em meio a situações como essa, a gente tem que saber em quem a gente está crendo. Amém, queridos? Em quem nós estamos fundamentando a nossa fé. Essa é a grande sacada da fé. Eu creio sim, é muito difícil explicar, né? Como eu falei no início, mas eu creio que Deus ele está no controle, o objeto da minha fé é Cristo. Vamos botar isso na nossa cabeça, que essa frase é muito forte. O objeto da nossa fé é Cristo. Então, tudo tem que ser levado e convertido para Cristo. E aí, Cristo, ele fala para nós, não é? Igual falou comigo. Talvez algumas pessoas não saibam, eu já contei isso aqui, mas quando Deus levou minha sobrinha, e depois que eu passei por aquele processo todo de luto, muito doloroso, e aí um dia Deus falou comigo e falou assim, olha, você viu o que eu fiz com meu filho? Essa foi a palavra que o Espírito Santo deu para mim, queridos, e eu quero, né, compartilhar com você. Aí ele falou, olha, o meu filho ele morreu na cruz, o meu filho foi morto ali na cruz, e foi por você, e foi pela humanidade. E aí ele falou assim para mim, não foi falta de amor pela Pamela, que era minha sobrinha que eu perdi. Então, irmãos, existe uma virada de chave na minha fé depois dessa resposta de Deus. Então, eu quero profetizar na sua vida. Você está precisando de uma resposta de Deus para a sua fé nessa manhã? Creia que o Espírito Santo está nesse lugar. E o Espírito Santo ele está falando com você. O Espírito Santo tem algo para derramar aqui, e aquele que quiser receber, ele vai receber. Quem não quiser, né, não vai. Talvez você esteja interessado em outro assunto, talvez as pessoas estejam em outra dimensão, mas se você está ligado na palavra de Deus, Deus tem algo para revelar para você, no seu particular, porque é assim que Deus trata conosco, no nosso particular. Ele nos entende, a gente vai ver mais à frente aqui alguns exemplos disso. Alguns exemplos disso. Então, o fruto, né? Se alguém se descrer e não demonstrar, a gente ainda está na fé que resulta em obras, tá? Se alguém que se descrer não demonstrar em sua vida as virtudes do fruto do Espírito, na verdade, ele não crê totalmente. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus é assim, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que praticar, né? Jesus falou, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, né? Então, se eu tenho fé em Cristo, eu tenho que guardar os mandamentos de Cristo, né? E Cristo foi para o céu e deixou conosco, já falar largou, né? Deixou o Espírito Santo aqui para nos conduzir. E aí, a palavra de Deus vai nos ensinar sobre o fruto do Espírito. E esse texto está lá em Gálatas, ele é muito conhecido, né? Gálatas 5, do 22 ao 23. Então, irmãos, o fruto do Espírito, ele começa com amor. Amém? E essa semana eu estava estudando e o professor falou uma coisa bem interessante, né? Ele falou assim, o amor é o fruto. E depois, todos os outros derivam do amor. Por isso que a gente fala o fruto, né? O fruto do Espírito. E aí, o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Glória a Deus. E aí eu sou esse crente, né? Eu sou esse crente que eu tenho fé em Cristo. E aí o fruto do Espírito tem que estar dentro de mim, queridos. Esse daí é o nosso compromisso. Lembra que eu falei que a gente decide? Então a gente tem que decidir ter o fruto do Espírito na nossa vida, porque senão, como que a minha fé, né? Eu vou poder dizer que tenho fé se eu estou tendo um comportamento distorcido daquele ensinamento de Cristo. E aí muitas pessoas, às vezes muito crentes, né? Muitos crentes no caso, que às vezes vão falar assim: né? Não, comigo não. Não dá, não. Pô, falou isso de mim, né? Você mexeu com a pessoa errada. Não devia ter falado isso comigo, né? Agora o bicho vai pegar para você. É assim que funciona. Tem muito crente assim, né? Aí outros crentes carrancudos, né? Mal-humorados, né? Às vezes a pessoa, né, olha para a pessoa de mau jeito, a pessoa está me olhando assim por quê, né? Não sei o quê. Crentes às vezes que gritam, né, de bravejo. Irmão, está repreendido em nome de Jesus. Cadê o fruto da mansidão? Gente, né? Cadê a paz? Cadê o amor? Cadê a alegria? Eu quero profetizar alegria para a sua vida nessa manhã. Você recebe isso? Irmãos, alegria, né? Eu sou um pouco sorridente, né? Já deu para perceber isso, né? Eu gosto de rir mesmo, né? E eu dou graças a Deus que às vezes eu vejo a minha filha é igual a mim. Gente, é muito engraçado, né? Acho que é por isso que as pessoas falam que a gente se parece. Porque qualquer coisa que fala para a gente já está rindo, né? A gente gosta de rir. Irmãos, mas eu sou feliz. Amém, queridos? Independente das circunstâncias, porque a nossa alegria não vem de coisas desse mundo. A nossa alegria, né, ela vem do fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então, que a gente venha, sabe, estar mais feliz, estar mais alegre, né? Porque isso é fruto do Espírito. Tem gente que tem uma cara muito fechada, né? Agora, a gente tem que respeitar também, amém, irmãos? A gente tem que respeitar porque a gente tem o fruto do Espírito, né? Então, a gente tem que ter paz com todos. Seguir a paz, né, com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, amém? Então, essa paz a gente tem que ter, né, aquele carinho, aquele acolhimento. E às vezes a gente acha que o acolhimento que a gente tem que ter é só com aqueles que estão na casa do Senhor. Ainda tem isso, tá, irmãos? Espera aí. A gente acha que eu vou acolher, né? Vamos lá, vou acolher a pastora Cris porque ela é simpática comigo, então eu gosto da pastora Cris e ela é um doce. Mas a Mônica é um pouco séria, né? Eu estou mantendo não estou dizendo que ela é séria, eu estou dando só o exemplo, tá? Que eu conheço ela, eu sei que ela não é assim séria. Então, a gente tem intimidade. Mas então, esse acolhimento que o Espírito Santo ele nos ensina a ter, esse comportamento que Jesus teve, você se lembra que Jesus sentava com os pecadores, Jesus sentava com prostituta, né? Jesus conversava com todos, né? Era com pessoas que professavam a fé diferente dele, aqueles religiosos lá, né? Os fariseus. Então, queridos, nós precisamos ter a paz com todos, porque a paz ela também é fruto do Espírito. A gente precisa ser acolhedor, a gente tem que ter cuidado quando a gente aponta o dedo para pessoas que não têm um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Aí a gente tem a nossa razão. Mas está fora da Bíblia. Sim, está fora da Bíblia, sim. Mas como que nós vamos, né, colocar a nossa fé em ação? Né? Como que a gente vai promover o evangelho com essas pessoas se a gente só tem crítica, se a gente não acolhe, se a gente não conversa, se a gente não abre uma oportunidade para falar com eles sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus ele abrange a todas as pessoas, amém, queridos? A todas as pessoas. Então, eu não posso rotular quem é certo, quem é errado. Eu posso ver que está distorcido da palavra de Deus e ter esse cuidado de orar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo.
E a Bíblia também nos ensina que não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Amém, queridos? Então, que nessa manhã a gente entenda que se a gente tiver esse comportamento, né, que eu falei aqui, que está fora dos frutos do Espírito, né, a nossa fé, ela está morta. Olha que situação. É uma fé morta. É isso que Tiago fala lá, né? Que a fé sem obras, ela é morta. E as obras também são a sua atitude de agir de acordo com o Espírito Santo. Né? Porque não basta, né? Aqui em Tiago ele vai falar, né, que se você vê um irmão necessitado e deixar ele ir, fazer a obra social, ela faz parte, ela é muito importante, mas ela também por si só, ela não salva, e por si só a sua fé ela não está viva e operante, porque você faz obra assistencial. Amém, queridos? Se fosse assim, né, outras igrejas aí fora da nossa reformada, protestante, então ela teria toda a certeza no que ela fala, porque ela diz que a obra, né, é fazer caridade. Fazer caridade faz parte, mas não é isso que vai fazer com que você tenha realmente essa fé operante. E você precisa ter uma fé viva em Cristo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, para as nossas vidas. E agora eu vou falar do último tópico aqui. E eu vou fazer para você uma pergunta agora, né? Agora somos nós, ainda baseado na palavra de Deus, claro. Qual é o tamanho da sua fé? Essa fica para você responder, né? Qual é o tamanho da sua fé? Porque lembra que eu falei que às vezes a gente acha que uns têm fé demais, outros têm fé de menos, né? Então, nós vamos aqui analisar alguns exemplos que Jesus operou na vida de pessoas que talvez a fé delas fosse menor do que a minha, menor do que a sua, mas Jesus Cristo operou, porque eles abriram o coração para que Deus fizesse ali, né? Então, o primeiro caso que a gente vai analisar aqui é o caso do cego de Jericó. Você se lembra que ele sabia que Jesus ia passar, então ele começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Então, essa foi a atitude daquele cego, né? Então, Jesus perguntou para ele assim, né? O que você quer que eu faça? Aí, qual foi a resposta dele? Que eu veja. Mestre, que eu veja, né? Senhor, que eu veja. Ele não fez nenhuma declaração de fé, falando que Jesus era o Cristo. Ele não chegou a fazer isso, né? Ele não fez nenhuma declaração pública da religião dele, né? Da fé dele processada em Jesus. Mas o que Jesus fez? Né? Naquele dia, esse cego ele saiu da cegueira para a vida. Amém, queridos? Saiu da escuridão para enxergar. Ele foi a Jesus e ali Jesus operou nele o milagre, independente da fé que ele tinha. E ali Jesus fez. Um outro exemplo, esse episódio do cego, ele está lá em Marcos 9, ou Marcos 10, depois você lê em casa. Né? O outro, e que também é muito interessante, né, é o paralítico do tanque de Betesda. Né? A gente, né, até um tempo desse eu fiz uma reflexão onde Deus falou muita coisa comigo nesse texto, mas hoje é só lembrar dele. Então ele estava ali, né, há 38 anos. Não, estava ali não, né? A gente não pode dizer que ele estava ali. Ele estava paralítico há 38 anos, a Bíblia não declara certinho quanto tempo ele estava ali no tanque, né? Isso foi lá na outra pregação, eu falei sobre isso. Mas, fato é, esse homem estava paralítico há 38 anos e ele ficava ali. E quando Jesus chegou perto dele, né, perguntou para ele, né, o que estava acontecendo, ele falou assim, olha, eu estou aqui, toda vez que a água mexe lá, sempre chega alguém antes de mim e eu nunca consigo ir. Estou aqui. E aí, né, ele falou assim, né, Jesus falou assim para ele, né, ele não pediu para ser curado, né? Ele não falou, eu tenho fé em ti, não falou nada disso. Mas Jesus curou ele. Amém, queridos? Jesus curou ele e falou para ele ir embora. Né? Ele só falou para Deus assim, Deus, a minha vida está destruída, porque eu estou paralítico, não consigo fazer nada, ninguém me ajuda, ninguém é por mim, estou aqui parado esperando alguém, mas ninguém faz nada por mim. A minha vida está um fracasso. E aí o que Deus fez? Jesus fez? Foi lá e curou o cego. O cego não, o paralítico. Né? Curou. Então, irmãos, é necessário que a nossa fé, ela
independente do tamanho da nossa fé, a gente precisa trazer tudo para Cristo. Amém? Essa é a grande lição. Traz para Cristo, né? De repente você está se sentindo assim, sabe? Eu estou aqui nessa situação, ninguém está aí para mim, sabe? Está todo mundo, cada um fazendo a sua coisa, cada um, né, resolvendo as suas coisas, vai lá e é curado, porque ele entra na água, porque ele é mais rápido, né? E eu estou aqui largado, mas nessa manhã o Espírito Santo fala com você, você não está sozinho. Você recebe isso? Você não está sozinho em nenhuma situação, né? O nosso pastor Roberto Barnabé, ele não está sozinho, amém, queridos? Né? Além dele ter essa igreja, ter a família, eu tenho certeza que ele tem um particular com o Senhor, que Deus está tratando com ele nesse momento, porque Deus trata conosco nas nossas dores, nas nossas fraquezas, independente se alguém olhar para nós e julgar a nossa fé, porque costumamos julgar a fé, achar que a fé ela só vai acontecer, como eu falei, se ela tiver coisas maravilhosas e mirabolantes acontecendo. Irmãos, esse texto é forte, né? Quando fala lá que naquele dia, né, muitos vão falar, Deus, eu fiz milagres, eu fiz curas, e Deus vai falar, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, não é garantia de obras, né, de fé, é necessária para que Jesus mude a sua vida. O que você acha que está faltando para que Jesus mude a sua vida, né? Aí eu vou dar mais um exemplo, que é o exemplo do filho, do pai, né? O pai que estava com o seu filho morrendo endemoniado. Isso aqui está registrado também lá em Marcos 9, a partir do 14. Então, irmãos, aquele homem estava com o filho dele sendo destruído, né? O texto vai nos mostrar que os demônios jogavam aquele rapaz, estavam querendo matá-lo. E hoje em dia, né, a gente vê o inimigo fazendo isso, muitas vezes com os nossos filhos, querendo destruir os nossos filhos. Em nome de Jesus está repreendido. Glória a Deus. Porque aquele pai, ele estava desesperado, né? Estava desesperado. E quando ele viu Jesus, ele foi lá pedir para que Jesus curasse o filho dele. E aí, eis o diálogo, né? O que ele falou para Jesus? Ele falou assim, se tu pode fazer alguma coisa, se tu pode fazer. Ele não estava convicto de que Jesus poderia fazer. A fé dele ainda não estava consolidada. Mas ele foi sincero diante de Jesus, né? Ele falou, olha, se o senhor pode fazer alguma coisa, porque eu não posso fazer nada, né? Eu estou aqui com meu filho quase morrendo, os demônios estão destruindo a vida dele, eu nada posso fazer, mas se o senhor pode... Aí Jesus falou para ele o quê? Aí ele falou assim, você crê? Né? Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E aí aquele homem falou assim, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E ele falou, aí tem uma outra versão que fala, ajuda na minha falta de fé. Irmãos, para a gente concluir, né? Se você, de repente, está vivendo uma luta com a sua fé, né? De repente você acha que a sua fé não está sendo suficiente, está fraca, porque as coisas não estão acontecendo, né? De repente, né, você acha que você é falho. Irmãos, não há nada de errado se você tiver essa dúvida fiel, né? Essa luta honesta diante de Deus. Faça como esse homem aqui, sabe? Se coloca diante de Deus, fala, Deus, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé. Porque a fé, como eu falei no início, ela é um dom de Deus, e Deus, ele quer dar o seu dom para a igreja dele. Amém, queridos? Deus, ele quer distribuir os dons, e não são os outros dons, não, sabedoria, língua estranha, enfim, todos os outros que existem. O dom da fé, ele é o que vai te dar a base. Amém, queridos? A base para que você possa passar pelas dificuldades, passar pelas lutas, pelas provas, estando ali, né, mesmo se sentindo fraco, né? Porque, irmãos, a fé, ela não é um sentimento nem ausência de dúvida. A fé é uma questão da graça divina. Amém, queridos? É uma questão da rendição à autoridade de Jesus, e a fé é um dom de Deus, sabe? E para que a gente possa alcançar uma fé
que seja do tamanho de um grão de mostarda. Você viu isso? Que a Bíblia fala isso. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar, monte, sai daqui, vai para lá, que ele vai. Então, a nossa fé, ela precisa ter, sabe, essa robustança em Deus. E se nós buscarmos, né, eu creio, né, se nós tivermos uma comunhão mais profunda com Deus, eu creio que Ele vai nos levar a mergulhar em águas mais profundas. Você crê nisso? E eu quero profetizar isso para as nossas vidas nessa manhã, sabe? Mais intimidade com Deus, sabe? Uma busca pela palavra dEle, porque quanto mais nós conhecemos, aí é que a nossa fé vai fortalecendo. Não é? Porque Cristo, que é o objeto da nossa fé, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Amém, queridos? Então, é na palavra que eu vou encontrar. E se eu estiver ali arraigada nessa palavra, sabe, não tem nada que vai fazer com que a minha fé ela fique vacilante. Eu posso até ter uma fé, às vezes, fraca, mas eu não vou vacilar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que existe um Deus que tem pensamentos de paz e não de mal, porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida, coisas boas, mas às vezes a gente se perde nesse mundo tenebroso que está aí. E essa é uma manhã de convite para que você venha refletir, para que você venha rever. Eu gosto sempre de falar isso, a gente precisa rever os nossos conceitos. É sempre conosco, irmãos, amém? O erro não está em Deus, o erro vai estar sempre em nós. Agora, a diferença é que Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha com um olhar de misericórdia. Ele entende as nossas fraquezas e Ele trabalha conosco. Se eu pedir a Deus, né, Deus trabalha em mim, Deus vai trabalhar em mim, é a escolha minha, lembra? Então, se eu quero ficar ali o tempo todo reclamando da vida, sabe? Se eu quero ficar ali me sentindo um pobre coitado, irmãos, como que Deus vai operar? Eu preciso trazer essa minha atitude ao altar do Senhor e falar, Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha incredulidade. Eu preciso fazer como o pai desse menino aqui. Ele sabia que ele estava a ponto de perder o filho dele, mas se ele falou, Senhor, se o Senhor pode fazer, Senhor, faça. Então eu falo para você, você acha que Deus pode mudar o seu quadro? Você acredita nisso? Deus tem esse poder ou não tem, irmãos? Deus tem o poder. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque a nossa vontade não pode ser confundida com a vontade de Deus. Às vezes, tem coisas que não é para a gente, e a gente está querendo e está brigando com Deus. A gente não consegue ter uma intimidade com Deus para saber aquilo que é a vontade dEle para a minha vida. E às vezes a gente está orando daquele jeito que eu falei lá, Deus, eu quero um sinal. Eu quero um sinal, me dá um sinal. Irmãos, Deus, pela misericórdia dele, pode dar, amém, queridos? Eu estou acabando de sair de uma experiência que eu não tive. Eu falei, Deus, eu quero um sinal, aí orei, nada do sinal. E aí, né, um dia eu falei, quer saber do negócio? Eu não vou ficar mais pedindo sinal, eu vou lá para a Bíblia mesmo, porque a Bíblia já me falou o que é. Então, eu já estou sabendo, porque às vezes a gente quer coisas para poder alimentar a nossa vontade, não é? E isso daí não é fé, irmãos. Fé é você acreditar que Deus tem o controle de tudo na sua vida. É você acreditar que nada está fora da vontade dele. É permissão dele. Se está acontecendo uma coisa ruim, Deus está permitindo. Então ore e fale, Senhor, me dá força para sair dessa situação aqui. É isso que a gente precisa sair. Porque senão a gente vai ficar mergulhado na nossa amargura, na nossa tristeza. Isso aí está faltando Espírito Santo. Você acredita nisso? Não é porque se, né, o fruto do Espírito é alegria, né, é paz. Então, se eu estou naquela tristeza, aquilo ali não é do Espírito. Então eu vou repreender, em nome de Jesus. Falei, Senhor, que toda tristeza saia da minha vida, que toda mágoa saia da minha vida. Senhor, me ajuda a ter um coração parecido com o teu. Porque nós sabemos, né, que o ensinamento de Jesus é, né, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a nossa vida ela tem que estar centrada em Cristo, amém, queridos? Tem que estar centrada. E a nossa fé, né, o objeto da nossa fé é Cristo. E que Ele venha trabalhar em nós tudo aquilo que precisa. Né? Ele quer, né, nessa manhã, Ele quer restaurar a nossa fé. Você recebe isso?
que a gente venha entender isso, que a verdadeira fé não é aquela que provoca os sinais e maravilhas. A verdadeira fé é a que gera em nós a salvação. Amém, queridos? A salvação. É para isso que nós estamos aqui, para essa palavra de salvação ao mundo, para as nossas vidas. Então, eu quero concluir pedindo que coloque para mim, Priscila, Romanos 5. Nós vamos ler do 1 ao 2 para nós finalizarmos. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Amém? Você tem que acreditar para que você seja justificado. Temos paz com Deus. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Ele morreu, né? Para que Ele nos justificasse através da nossa fé. Você crê que Jesus morreu por você? Amém, queridos? Então, sinta a sua fé restaurada nessa manhã. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, queridos? Fica firme, meu irmão. Fica firme, não perca a esperança, não perca a esperança. Deus, Ele não perdeu o controle, então não perca a esperança, né? Que a glória de Deus, ela esteja sobre as nossas vidas, aqui e na eternidade. Amém, queridos? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos, amém? Glória a Deus. Fica com essa palavra no seu coração, amados, em nome de Jesus. A irmã Cécia pede para que os pastores e professores após o culto, estejam lá atrás, aguardando a Cécia, que ela quer dar uma palavrinha com os pastores e os professores da escola dominical. Amém? Em nome de Jesus. Nós queremos, nesta manhã, conhecer Manuela. Cadê você, Manuela? Ô, Manuela! Seja bem-vinda, Manuela. Está de janelinha. Essa idade é linda, né? Está de janelinha, é uma coisa muito gostosa. E Andressa. Ai, você? Ah, que bom. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vocês são os da Metodista. Glória a Deus, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Igreja, vamos dizer para elas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus e volte sempre. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar nos dividindo em classe nesta hora, agradecendo a Deus, né, por estarmos aqui nesta manhã. E que palavra, né, amados? Sem comentários, né? Não é preciso nem falar nada, não é verdade? Porque, verdadeiramente, se você quer mudança na sua vida, busque aquele que pode mudar, que é só o Senhor Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Lembrando que logo mais às 18 horas estaremos retornando para continuarmos adorando o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel,
que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus. Lembrando que os alunos, a minha classe hoje é lá em cima, amém? Os alunos podem subir e permanecer aqui embaixo só os professores e os pastores. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe e boa aula.